E aí, minha gente, eu de volta. De novo, boa noite a todos que estão aqui acompanhando mais um dos nossos seminários, né, do NED, Núcleos de Estudos em Dança, 2021, NED nas redes, consolidando percursos. Mais uma vez, lembrando que esse projeto foi contemplado com a Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, através da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. E agora o nosso segundo convidado, bonitão ele, hein? Charmoso. O nosso segundo convidado é o Ronald Castro, né? E a gente quer aproveitar e quer agradecer a nossa equipe, e em especial os intérpretes de Libras que estão atuando conosco nesse seminário. A Eli Vieira e o Rafael Soares. Nós estamos fazendo a transmissão aqui dos estúdios da rede Você TV. Agora eu vou apresentar o currículo deste rapaz. O Ronald é brasileiro, nascido em Salvador, residente do bairro da Sussuarana, o segundo maior bairro com incidência de periferias da cidade. É graduando da Escola de Dança da UFBA e atua como arte educador, dançarino, coreógrafo e produtor cultural. É professor de pagode baiano e suas conexões, sendo também facilitador das aulas de swing com Ronald Castro, né? O arroba swing com Ronald Castro, para encontrar no Instagram. Ótimo. Que tem como abordagem a ressignificação das danças negras periféricas, com ênfase no pagode baiano. Atualmente, está como um dos coordenadores do núcleo de dança Coisas de Pretos, Pretos da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Também é coordenador do coletivo Negritude Sussuarana e compõe como bailarino e colaborador a companhia de dança O Dito. E aí, Bruno, dê o seu oi para as pessoas. Daqui a pouco a gente entra no release, né, da nossa live de hoje, que se chama Corpos Contextualizados, a dança da periferia. Oi, gente, boa noite, né, a todos, todas e todes. Como apresentado, eu me chamo Ronald Castro. Primeiro, né, gostaria de agradecer ao convite, né, do NED, em estar participando em nome de Dígima, e toda a produção, inclusive, mas em nome dela, que foi uma pessoa que falou comigo, entrou em contato. Eu, na verdade, fortifico a importância, né, dos projetos sociais dentro das comunidades periféricas, e acho que esse projeto, tenho certeza que esse projeto contribui bastante, né, para o crescimento tanto ideológico como artístico dos jovens aos quais fazem parte. Como dito, eu sou um dos coordenadores do núcleo, né, de dança Coisas de Pretos, que é um núcleo da Escola de Dança da UFBA, entendendo essa importância e a necessidade de falar sobre a dança periférica, né, e a dança negra dentro da universidade. E tendo o Bruno de Jesus como uma dessas referências, né, e todos os outros professores negros e negras da escola de dança, e que não são da escola de dança, mas são referências para a gente, né, são mestres e mestras. E eu estava até brincando, né, antes de entrar aqui, que é super difícil para mim falar depois de Bruno, porque Bruno de Jesus é uma referência, né? Realmente ele é um mestre, assim, é uma pessoa que tem um grande contato. E a todo momento que Bruno fala, ele me deixa sem palavras, porque é um cara que sempre vem com informações novas. Eu estava falando com ele que é um cara que contribui bastante, né, para o meu crescimento, tanto pessoal como artístico, né? É um artista, assim, que eu tenho como referência. E é isso. Então, agradecer o convite. E vamos aí trocar, fazer um bate-papo, né? Creio que aqui a gente está para aprender também, além de passar informações, mas também aprender com vocês. Então, vamos conversando, vamos dialogando. Escrevam aí no chat se vocês tiverem alguma pergunta, que aí Marcos vai passando aqui para a gente poder conversar. Então, vamos lá. Vamos ao tema do seminário, Corpos Contextualizados, a dança da periferia. Vamos ao release, né? Um release de apresentação do nosso tema. O pagode perpassa por histórias, nessas narrativas e modernidades, ele vem tendo interferências negativas, positivas e construtivas. A hipersexualização dos corpos, atitudes machistas, algumas letras carregadas de ofensas para as mulheres
e os LGBTQIA+, são presentes. Entretanto, generalizar um fato e torná-lo único é contribuir, fazer parte de um sistema opressor e classificatório. Todavia, esse tumulto reconstrói comportamentos, remodela corporeidades, transporta valores e empodera indivíduos. Pensar em danças negras periféricas é pensar em uma poética e estética fundamentada nas historicidades de um povo, de um corpo diversidade, fortalecido por memórias e atravessamentos ancestrais carregados de repertórios, movimentos, expressões culturais afrodiaspóricas e periféricas do universo popular e urbano negro, que mesmo indiretamente traspassam por uma multiplicidade, chegando a dialogar com a tríade africana do cantar, tocar e dançar. As conexões entre esses fazeres são evidenciadas nesses corpos que dançam nesse muro sonorizado, nos corredores e multidões das periferias, que são disseminadas em Salvador, ou até mesmo nas comunidades periféricas de todo o Brasil. Que sejamos baseados em gírias, rimas, tudo isso refletido nas palavras e nos nossos corpos. Corpos soltos, leves, cheios de anseios e indignações, que várias vezes se entrelaçam com o auê de um buzu lotado, ruas movimentadas e os paredões comendo no centro. É com esse texto que agora o Ronald Castro vai fazer uma exposição do tema dele, e depois dessa exposição do Ronald, você tem uma média aí de 15 a 20 minutos para fazer a abordagem do tema. Depois, eu faço 2 perguntas. Tem uma pesquisa amparo que eu sempre estou me valendo dela para estender o diálogo, e em seguida a gente abre para os nossos afronautas, como o Bruno já falou aí. Fica à vontade. Então vamos lá, gente. Na verdade, eu não considero, como eu estava conversando com o Dígima, né? Eu considero isso aqui um bate-papo, já que é uma troca de experiências, né? Já que somos jovens dinamizadores, né? Nesse processo, pessoas dinamizadoras desse processo. Então, o bate-papo ele se resume nas minhas experiências em relação ao que difere o tema, conectando com os movimentos sociais e articulações culturais na transformação da juventude periférica. E quando eu falo sobre os movimentos sociais e articulação cultural dentro das comunidades, principalmente dentro da periferia, potencializando o NED, potencializando a Experimentando, potencializando o Negritude Suarana, potencializando esses movimentos e essas articulações culturais que fazem com que a juventude ela possa pensar e que contribui, né, para o empoderamento e potência identitária dessa juventude. Então, aí vem a primeira pergunta, e que vocês podem responder no chat ou podem se responder para vocês mesmos. O que seria periferia? O que seria uma periferia ou uma favela? Né? Então, para além das definições técnicas, que são esse aglomerado de casas que estão juntas na margem da sociedade, para mim, a favela ela é potência. Né? A minha definição de periferia e favela é potência, né? Acompanhado da resistência, já que a maioria dessa população que mora dentro da periferia é preta, né? E esse diálogo que a gente vai ter aqui hoje, esse bate-papo, ele se conecta muito com o que Bruno trouxe, né? E a gente vai discorrendo isso aqui durante o tempo. Então, a mortalidade da juventude negra, a violência policial, a falta de transporte, saúde, educação, é bastante explícita dentro da periferia. A gente sabe disso, a gente reconhece isso, vê diversos temas e estudos, né, falando sobre isso. No Brasil, temos leis antirracismo e de prevenção à cultura negra, mas encontrar isso é super difícil. E Bruno, ele traz isso na sua fala, né, quando ele disse que foi na delegacia e a delegada ela não sabia sobre a lei do racismo. Quando a gente vai na escola municipal, na escola estadual, e a gente fala sobre a implementação da lei 10.639, eles não os professores não sabem o que é isso, né? Então, segundo o censo,
mais da metade dos brasileiros se declaram pretos. Só que isso vem sofrendo um avanço, né? Sofrendo não, isso vem causando um avanço. Então, desde 2005, todo ano, essa porcentagem ela sobe. E na minha opinião, na minha perspectiva, os movimentos sociais e articulações culturais têm muito a ver com isso. A importância do empoderamento e do reconhecimento da sua identidade. Não obrigando o jovem, não obrigando a pessoa a qual faz parte daquele movimento se definir daquela forma, mas fazendo com que ela entenda que isso é importante, né? A Bahia, ela é o terceiro estado com maior índice de periferias do Brasil. Ela só perde para São Paulo e para o Rio de Janeiro, né? E a Bahia é um dos estados com maior índice de pessoas negras do Brasil, né? A Bahia, Amazonas e o Amapá, mas em 2005, o estado mais negro do Brasil era São Paulo. E aí, se a gente for fazer né, uma conexão dessas informações, a gente entende que a maioria das pessoas pretas estão nas periferias. E aonde tem o maior índice de periferias é onde tem o maior índice de pessoas pretas, né? E é por isso que quando eu entro na universidade, e antes dela também, eu começo a compreender a importância de falar sobre as danças negras periféricas, né? Associando as danças periféricas como uma potência e uma articulação das danças negras, né? Então tá tudo entrelaçado. Esses atravessamentos eles existem. Então são algumas dessas estatísticas que, para além da minha vivência, né, que fizeram refletir dentro da academia sobre esse lugar da dança periférica, denominando-as como danças negras periféricas, né, que sofrem esses diálogos e atravessamentos. Aí uma outra pergunta assim, né, que é para a gente poder se questionar, para você, por que as danças negras e periféricas elas dialogam e aonde se atravessam? Mesmo que com passos lentos, ações dos movimentos sociais e articulações sociais estão conseguindo fazer com que as pessoas obtenham um resgate artístico, social e cultural e consigam enxergar a sua ancestralidade de todas as formas, né? E isso acontece direta e indiretamente. Isso acontece direto e indiretamente quando a gente fala sobre empoderamento por meio do cabelo, quando a gente faz um espetáculo falando sobre a negritude, a gente consegue atingir aquela pessoa indiretamente também. A gente consegue fazer com que ela entenda e reflita, né, essas concepções raciais, culturais, enfim, mediante as danças negras e, por fim, periféricas. Devemos ser respeitados por todos, respeitando a nossa cultura, a nossa raça, religião e costumes. E a gente atribui essa concepção do preconceito mediante as danças negras e também periféricas, né? Ou dessa junção de danças negras e periféricas. E aí vem um outro questionamento que eu sempre faço, é que se o pessoal, se vocês, se nós, enquanto sociedade, achamos que as danças negras elas são bem vistas na sociedade. Você acha, Marcos, que as danças negras periféricas elas são bem vistas na sociedade? Não, há uma negação muito forte, inclusive o ambiente da escola, apesar de ser um ambiente que deveria ser agregador desses valores, as escolas, principalmente que estão na periferia, há uma relação muito conflituosa em relação, no que é tocante à presença do movimento artístico periférico dentro da escola, mesmo a escola da periferia, ainda é uma afronta. Com certeza, Marcos, com certeza. E a gente só pode falar de pagode, ou senão a gente pode aplicar ritmos, rítmicas que tenham esses atravessamentos negros e periféricos em escolas sociais, né? Porque se a gente for levar para escolas do estado e escolas do município, somos barrados. Eu tive uma experiência com a escola municipal através do PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, né, da UFBA, onde a minha metodologia dentro do ensino municipal com as turmas as quais eu estava acompanhando era o pagode, né? E quando o Bruno fala sobre essa questão da gente ser resistência, a gente precisa ser resistência também nesses lugares, né? Ele traz algo super interessante de que o preto ele não é somente agressividade, mas se ele precisar ser, ele tem que ser, né? Então, eu consegui
fazer com que a gestão da escola entendesse, e falo isso muito abertamente assim nas oficinas das quais eu ministro, que o pagode, ele não é as letras. A gente precisa entender que a música ela é composta de dois componentes, a letra e a rítmica. O pagode ele nunca foi a letra, porque se a gente for trabalhar em cima de letras, as letras elas existem nessa contextualização nessa contextualização negativa em todas as rítmicas, em todas as rítmicas. Então a gente compreende o pagode como ritmo e trabalha esse ritmo vindo dessa diáspora, né? Vindo dessa diáspora do continente africano, como o Bruno ele traz na fala dele, né? Que sofre essas influências dos tambores, não só o pagode, mas o funk, quando ele faz o solfejo, né, do funk, esse solfejo, ele é do batuque dos bantus, né? Então vem necessariamente dessa perspectiva do candomblé. O pagode baiano também como uma dança afro, porque não existe somente uma dança afro, existem diversas danças afros. E essas danças afros sofrem essas interferências, esses atravessamentos. Então, a minha metodologia de aplicação dentro da escola do município foi o pagode. Então, eu utilizei o pagode em a sua identidade, reconhecessem o processo de empoderamento. Né? Na lei da BNCC, fala sobre essa intervenção do professor mediante ao modelo, né, de aula ao qual ele vai dar, referente à regionalidade. Então, como é que eu estou dentro de uma escola de periferia, onde tem diversos alunos que são da periferia, e eu não falo sobre o pagode, eu não falo sobre o funk, já que essas são as rítmicas as quais eles utilizam, eles escutam, eles vivenciam, já que a construção do indivíduo é feita pela sua regionalidade, pelo local onde ela mora, onde ela vivencia. Então eu preciso falar do pagode, eu preciso dizer que as letras ofendem as mulheres, elas ofendem os LGBTQIA+, elas acabam, de certa forma, estereotipando, né, a população preta e periférica em alguns âmbitos, mas entender que essa regionalidade ela existe, né, e é uma construção da sociedade. Então é entender que o pagode ele é a rítmica, a letra a gente precisa discutir ela, a gente precisa contextualizar, a gente precisa ressignificar essa letra, mas é entender que a valorização do pagode baiano, né, e das danças periféricas são suas rítmicas. E aí, dentro disso, eu tenho uma pesquisa, né, eu iniciei assim, uma pesquisa que fala sobre a ressignificação das danças negras periféricas, e todas as minhas oficinas são denominadas dessa forma, outro subtítulo a depender do processo, né? Então, o né, da significação, o re, ele é colocado com uma perspectiva de reconhecimento, reconhecer esse lugar de potência e de resistência, quais somos, né? Tanto de sermos negros e negras e periféricos e periféricas, trazendo a valorização das danças negras e suas conexões, apresentando o seu lugar de fala e a sua construção identitária, né? Então, Djamila Ribeiro, ela fala muito sobre isso, né? Sobre esse lugar de fala. Qual é o nosso lugar de fala, né? Do povo preto. E Bruno trouxe também muito isso aí na fala dele. E também entender esse processo da identidade, né? Dessa identidade na sociedade. E aí eu trago também a questão da significação, né? Então, a re é uma coisa e a significação ela é outra. A significação eu trago no sentido figurado de dizer o valor, né, e a importância dessa dança negra periférica, trazendo essa palavra como uma conduta de questionar qual a importância da cultura, qual a importância da arte, qual a importância da dança, qual o seu alcance e relevância quando se trata da estrutura social racial, né? Quando se trata de estrutura. Porque a gente não tem como falar sobre as danças negras periféricas sem falar sobre o racismo, como o Bruno ele traz, né? A gente não tem como falar sobre algo de para preto se o racismo ele veta, né, a gente de estar nesses espaços, de poder falar nesses espaços, né? Então a gente consegue conquistar esse processo de diversas formas, e uma delas é através da dança. E aí a ressignificação, né, juntando essa palavra, tem como objetivo atribuir novas importâncias, de transformar, transmutar esses pensamentos, né? E pensamentos que acabam sendo estereotipados pela sociedade. Reconhecendo o pagode como a dança negra, né, periférica, dando ênfase ao pagode, porque é esse meu lugar de atuação, como
é um processo de regionalidade que acompanha a contemporaneidade. Então, tanto as rítmicas quanto as movimentações de pagode acompanham a contemporaneidade. E eu faço muito esses atravessamentos com o Afrobeat, né? As movimentações do Afrobeat, as movimentações do Kuduro, porque são movimentações do cotidiano, e o pagode utiliza muito isso. O que acontece no cotidiano, o que acontece na sua realidade, o que acontece no paredão, o que acontece em casa. Por isso que muitas movimentações do pagode são denominadas pela essa contemporaneidade. Um exemplo, tem uma movimentação do pagode que é empinando a raia. Esse movimento de empinar a raia. Então, é uma brincadeira a qual a periferia ela passa gerações, passa de geração em geração. Então, essas movimentações acompanham a contemporaneidade, assim como toda a sua história do pagode. Obviamente, sofrendo essa modernização, tanto rítmica como de movimento, mas lembrando dessa sua essência, né, da dança afro. Um exemplo, movimentações da dança dos orixás codificadas. São muito utilizadas no swing baiano, trazidas para o pagode, já que o pagode ele é ele vem derivado, né, do samba Agrega, né? a rítmica, Agrega muitas outras coisas, né? Rítmica, e essas movimentações vêm muito do swing baiano, então rola essa agregação. Então, percebo, né, que a ressignificação é a utilização dessa arte-educação, né, da dança com a educação. A dança, ela ensina, né? A dança, ela faz com que as pessoas acabem compreendendo diversas coisas, não só por meio da fala, mas também do movimento. Como o Bruno, ele diz, a dança é memória. Então, essa memória também é ensinamento, né? Essa memória é ancestralidade. Ok, ó, a Disma está aqui dizendo para você, ó, Ronald, um prazer ter sua participação na nossa equipe dessa edição. Gratidão por aceitar o convite. O Bruno de Jesus diz aqui, ó, salve Ronald, grande irmão. Bom, já que a gente entrou nesse discurso que envolve a música, o corpo como sujeito pagodeiro, né? O corpo é um sujeito pagodeiro de qualquer forma. Tem uma pesquisa de amparo que eu sempre gosto de fazer. Sim. Eu vou falar sobre ela um pouquinho. A música tem um lugar de destaque na tradição cultural baiana de negros mestiços, associada ao lazer, ao canto de trabalho, à religião. E segundo o Guerreiro, 2000, o pagode compõe a paisagem sonora de Salvador há mais de um século e sempre agregou uma infinidade de grupos que realizam encontros aos domingos na praia e principalmente nos bairros periféricos da cidade, onde normalmente residem os pagodeiros. O pagode é um produto cultural produzido para o entretenimento, associado à prática do lazer e da dança. É também um produto midiático, fenômeno do século XX. Olha o que ele diz aí. É bom a gente refletir um pouquinho sobre isso. No entanto, essa associação do pagode à diversão não retira das suas letras o seu caráter ideológico. A função social do pagode não é exterior a uma realidade social. Essa realidade representa e é representada pela linguagem, uma vez que esta só pode ser aprendida através da linguagem. A linguagem e a linguagem, uma redundância. A linguagem representa um olhar sobre a realidade que dialoga com os valores sociais, expressando o lugar de fala dos sujeitos, seu ponto de vista em relação a esses valores, ou a esses valores. Dessa forma, a palavra cantada, expressa e enunciada, compreende um produto ideológico, resultado desse processo de interação, ou seja, um elemento concreto de feitura ideológica. Isso também é uma complementação de Bakhtin em relação ao pagode. Assim, a linguagem tem um papel fundamental no estudo da cultura, visto que evidencia as ideologias presentes nas construções discursivas que retratam as práticas sociais. Assim como em outras manifestações musicais que têm surgido na contemporaneidade, o pagode baiano possui uma relação estreita com o corpo, quase que indissociável. O corpo, objeto simbólico que produz sentidos, está investido de significados historicamente construídos e ideologicamente situados. Eu acho muito interessante quando pelo menos essa última reflexão aí sobre
a consonância do pagode enquanto música, aí você dissocia a letra. A letra é um discurso da sociedade. É uma necessidade de expor uma inquietação, né? De expor uma revolta, por exemplo, né? De expor, inclusive, uma negação. A música pagode, a letra pagode, ela vem muito carregada dessas necessidades de dizer alguma coisa de algum lugar. A periferia tem muito o que dizer, né? Concordo com você, Marcos, e não somente para o pagode, mas De uma forma geral, né? de uma forma geral, como todas as outras danças, todas as outras rítmicas periféricas, quando a galera é muito voltado a isso, né? A minha regionalidade, ao que eu sofro, ao que eu vivencio, ao que eu vivo todos os dias. Então, como eu vou falar de algo positivo, como eu vou falar somente de felicidade, se todo dia morre um jovem preto na periferia, né? Cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. Então, como eu vou falar sobre de qualidade se a gente vê hospitais lotados? Como eu vou falar sobre educação de qualidade, falar sobre um processo educacional de qualidade, se a gente não tem essa assistência? Então, é muito do que a gente tem enquanto vivência regional, né? E quando eu falo desse processo de desassociação, é que a gente entenda que a música, né, e numa forma geral do pagode, dois componentes, né? E essa letra, ela precisa ser discutida. Ela não vai ser jogada fora, ela precisa ser discutida. A gente precisa entender as inquietações da periferia, a gente precisa entender as inquietações da população preta mediante a sociedade. Então, a rítmica seria aí responsável pela liberação desses corpos, né? Seria responsável pela autonomia dos corpos que dizem, que refletem aqueles contextos ali, né? Isso, e é por isso que eu trago essa questão, né? da tríade. Isso, é por isso que eu trago essa questão da tríade, do cantar, tocar e dançar, porque eu entendo o corpo negro, inclusive é uma pesquisa de uma professora da UFBA, né? Então eu entendo esse corpo preto enquanto instrumento. Peço até perdão à professora, que me fugiu o nome dela agora, mas é normal. Mas ela tem uma pesquisa, inclusive uma grande mestra, assim, né? E ela tem uma pesquisa que fala sobre esse corpo tambor, né? Então, nosso corpo, enquanto instrumento, enquanto tambor, ele recebe as reverberações rítmicas né, rítmicas periféricas, né, rítmicas negras. E é por isso que quando a gente está dançando, a gente está dançando afro, é por isso que quando a gente está dançando pagode, ou a gente está somente escutando, o nosso corpo ele pulsa, né? A gente tem aquela pulsação, a gente consegue, a gente se mexe, né? A gente sente a levada daquele ritmo e vai de acordo, né? Então, a rítmica ela é responsável por esse lugar, né? De fazer com que o corpo ele pulse, já que as movimentações, já que isso é memória, como o Bruno trouxe, já que essas movimentações estão entrelaçadas, né? Enquanto essa tríade do cantar, tocar e dançar. E para você ter noção, quando a gente está numa roda de amigos, vamos dar esse exemplo aqui, e aí a gente começa a bater a palminha com a mão, e aí o outro já vai cantando e o outro já se movimenta. Então essa tríade ela acontece, né? A gente começa a cantar, a tocar e a dançar, entendendo o nosso corpo enquanto instrumento, o nosso corpo também como a liberação desses movimentos, e a música mesmo como essa indignação. Então, essa separação é mesmo para que a sociedade ela entenda que o pagode, ao qual ele estereotipa, é uma rítmica que é agregada, né, a essa contextualização e esses atravessamentos da diáspora, e que a letra ela é resultado do que a gente sofre dentro da periferia. Então, essa revolta, as letras que falam sobre sexo, é tudo o que acontece dentro da periferia de uma perspectiva subjetiva. Então, cada indivíduo sofre esses atravessamentos de uma forma diferente. Então, isso precisa ser discutido como uma forma de reflexão. Então, quem sou eu para dizer que essas letras elas são certas ou erradas, né? Já que é algo subjetivo e que precisa ser discutido e ser apresentado. Então, a gente precisa sentar e conversar sobre isso, né? Sobre o que é apresentado nesse processo regional. Como eu disse logo no começo, essa construção identitária ela é
feita não somente pela escola, mas pelo lugar onde eu vivo, né? Pelo meu dia a dia, e essas movimentações, né, as rítmicas, elas também são atribuídas a esse lugar. Ronald, em 11 de abril de 2012, entrava em vigor a Lei 12.573, conhecida por nós baianos como a Lei Antibaixaria, que proibia o financiamento com recursos públicos de bandas que, em seus contextos sonoros, né, em suas letras, bem claro, né, as suas letras tivessem depreciação contra a mulher, contra negros, desrespeitassem os direitos humanos, contra a LGBTQIA+. E aí, artistas do pagode, mais afetados pela lei, são os mais atacados pela lei, disseram que era uma censura. Disseram que era uma censura. Não é? Como é que a gente pode fazer uma reflexão? Nós temos uma lei que coíbe essa liberdade de expressar, porque até dizer que a outra eu não posso nem dizer uma palavra que eu queria. Dizer que a outra é piriguete, ou que o outro é gay, a depender dos contextos em que se diga isso, é uma ofensa. Não é? A sexualização dos corpos, né? O corpo como objeto sexual que é ali suprimido na sua essência mais nobre, mas colocado como algo de usufruto, né? Para se usufruir, mas que não tem valorização nenhuma. Isso era muito forte, se achava muito forte no contexto das letras, e mais ainda no contexto das performances corporais, né? Mas se a gente observar o kuduro e outras danças de origem africana, a gente vai perceber que a sensualização do corpo não é uma sensualização voltada para a objetificação e da sexualização, mas uma forma de expressar um corpo livre. Como é que a gente reflete sobre isso aí? Marcos, você trouxe dois questionamentos assim super importantes, né, e que é algo que é travado assim nas discussões até hoje, né? Foi uma lei de 2012, mas que até hoje, 2012, né, 2012, a lei de 2012, 2012. é de 11 de Isso, abril de 2012. até hoje, né? Porque são reflexões. Mas eu concordo. Na verdade, eu trago essa ideia de que a apropriação cultural ela tem um lugar muito negativo assim nesse lugar, né, da dança negra e da dança periférica. Por quê? Essas pessoas que vendem o pagode, né? E quando a gente fala dos empresários e tal, querendo ou não, são pessoas brancas. E a gente sabe que a estrutura, né? A estrutura social, ela dá uma forma de pensamento totalmente para pessoas brancas, totalmente diferente para pessoas pretas. Né? A gente entende e a gente fala por meio do racismo estrutural, essa forma ideológica de pensamento. Então, os artistas, os empresários, né, essa galera que se apropria do que é nosso, né, do que a gente construiu, do que a gente enfatiza, do que a gente potencializa, acaba vendendo algo pensando muito no capital, mas não pensando na consciência ou no entrave dessas discussões, né? Então, se eles acharam que era censura, é porque eles estavam perdendo o capital, né? Então, a gente entra nesse lugar de reflexão, né? Os artistas escrevem, compõem o que eles vivem, o que eles vivenciam, o que eles protagonizam dentro da sua regionalidade ali, Ou né? que Dentro do seu desejam, né? ambiente. Ou os desejos mais íntimos aparecem ali também, Sim, né? com certeza, nesse processo. Então, isso tem muito a ver também com uma construção ideológica, né? Com uma construção do ser humano. E como eu comentei com você, né? O pagode, ele passa por essa evolução. Parou ali e não vai parar aqui. Né? Ele vai continuar errando, né? Essa construção, eu digo tanto de música, quanto de movimento, quanto de rítmica, ele vai continuar errando, ele vai continuar acertando, ele vai continuar evoluindo, ele vai continuar se protagonizando. E eu creio que somos nós, artistas, né, que potencializamos essa vertente, que falamos sobre ela, esse lugar de trazer essa reflexão.
né, de sentar para conversar, de fazer esse entendimento. Eu creio que é importante fazer esse entendimento, em primeiro lugar, da separação rítmica, entendendo a rítmica como pagode, mas a letra como esse lugar de desabafo, né? Desabafo ou ampliação desse desejo, e a partir desse momento a gente vai começar a entender como esse processo começou a acontecer, né? Se é um erro ou não sei, né? Mas se é um erro interno ou um erro que vem do externo, já que nós, enquanto negros periféricos, sofremos muitas interferências externas, né? A gente acaba não entendendo e não conseguindo se organizar em uma perspectiva, já que a gente sofre esses direcionamentos externos. Eu acho que levo para esse lugar da reflexão mesmo. Eu não consigo responder essa primeira pergunta, mas levo para o lugar dessa reflexão. Traz a questão da objetificação, não é isso? Na pergunta? Exatamente. Pronto. Então, a objetificação do corpo que dança está tão enraizado na sociedade que, consequentemente, não construímos o hábito de refletir ou questionar essas atitudes, né? A gente, às vezes, fala sobre isso, mas às vezes não fala, e às vezes a gente acha normal, mas, enfim. Bruno, ele, no começo da fala dele, ele traz um aparato histórico, né? Da vinda obrigatória, na verdade, dos negros que foram escravizados e vieram aqui, né? Enfim. E ele traz esse aparato histórico e fala sobre as interferências do colonizador ao povo preto, né? E essa objetificação tem a ver com essas interferências, já que você traz, né, na sua argumentação, que inclusive eu acho super coerente, e tenho esse mesmo pensamento, que a objetificação é totalmente diferente da sensualidade, né? Trazer essa questão da hipersexualização do meu corpo é totalmente diferente do processo da sexualidade, né? Porque quando o colonizador ele utiliza do corpo preto como objeto, isso lá no antepassado, né? Quando eles sentavam lá nas cadeiras e colocavam os pretos e pretas para poder se envolverem e eles ficarem olhando e colocando aquele corpo como objeto, e até mesmo aquele desejo sexual com as mulheres, e até mesmo os homens pretos, quando estavam fazendo seus festejos nas senzalas, ou né, no campo, em lugar da objetificação, né, do corpo. Né? Então, a objetificação, ela parte desse momento, para satisfação sexual, sendo induzido por movimentações que em África, se a gente for pesquisar, se remete a rituais. Então, é um ritual de fertilização. E que, querendo ou não tem nada a ver com o processo de objetificação daquele corpo, dos festejos, né? Dos festejos subjetivos de cada povo, porque a gente entende a África, né? A gente compreende a África como continente, e cada povo tem a sua perspectiva, né? É subjetivo. Então, essas movimentações, e Bruno ele enfatiza muito isso, que são movimentações quando a gente vai dançar as danças negras, periféricas, a gente utiliza muito dos ombros, a gente utiliza muito da pelve, muito dessa região, né, da cintura. Então, por que isso foi objetificado se isso já acontecia? Né? Então, a gente fala sobre essa interferência do colonizador nesse lugar, né, desse olhar, já que o nosso olhar, a nossa criação ideológica, a gente é padronizado pela interferência do colonizador, tanto na nossa educação, tanto por dizer onde vamos morar, tanto por dizer o que vamos ser, o que vamos deixar de ser. Então, se somos padronizados por uma sociedade que continua fortalecendo e sustentando essa linha de pensamento, não é somente o pagode que se remete a essa objetificação, mas o funk, que utiliza muito desse quadril também, o raga, e diversas outras danças, né? Como a gente coloca o twerk, que é uma dança, né? A gente bota o polidense, que pode também não ter muito a ver, ou pode ter a ver com as danças negras e periféricas, mas também sofre essa objetificação. Então, essas movimentações são colocadas nesse lugar por um pensamento do colonizador. E por isso que compreendo a dança como seu papel de transformação. A dança, e nós, enquanto artistas, né, que fazemos esse dança, temos esse lugar de fazer com que as pessoas entendam que conseguimos desmistificar esses pensamentos, né? Quando a gente senta nas nossas aulas e fala aqui, ó, a gente está fazendo esse movimento, mas não é para objetificar seu corpo. É com que você entenda que você precisa se gostar. É um processo de autoestima também, Marcos. Eu trabalho com senhoras
não gostavam de dançar o pagode por entender que o pagode... Estereotipavam o pagode. Por entender o Estigma, pagode. né? Construiu-se um estigma. Construiu um estigma, uma ideia negativa, né? Estereotiparam ele. E eu fiz com que elas entendessem que o pagode ele é uma rítmica a qual é para além desse século, né? Para além desse século, porque ele tem a influência do samba, ele tem a influência do swing baiano, ele tem a influência do semba, que é de lá da Angola. Então, ele vem sofrendo esses atravessamentos, né? E isso, querendo ou não, é memória, isso é memória, né? Então, falar sobre o pagode é também resgatar nossa ancestralidade. E aí, a gente praticava, né, esses movimentos com quadril, com os ombros, trazendo essa sensualidade como forma de uma autoestima pessoal, né? De compreender o seu corpo, que ele é bonito sim, que você pode sim movimentar o seu corpo da Uma consciência, na sua forma verdade, né? subjetiva, Uma como consciência queira, corporal. e isso com a sua consciência corporal. Então, fortalecimento identitário, o empoderamento, o conhecimento histórico de movimento, né? É super importante nesse processo, né, de compreensão. É porque a gente entende o corpo, porque seu corpo. Aí eu pergunto para elas, né? E pergunto a vocês também, por que seu corpo se move desse jeito, dessa forma, esse corpo em movimento, né? As danças pretas, elas são objetificadas, inferiorizadas, e ressignificar esse modelo de pensamento social é colocar a dança periférica, a dança negra, no patamar de valorização, reconhecendo as nossas potencialidades, né? Então, eu levo muito para esse lugar de reflexão. O Bruno diz aqui o seguinte, ó, exatamente, Ronald, a questão não é o pagode, o movimento, e sim o comportamento social, né? Mas aí a Bruna tem a Luana Coelho, ó, entendendo que todas as danças pretas têm uma mesma base, qual a sua opinião pela supervalorização da dança afro como a única dança valorizada como dança identitária? Boa pergunta, Luana. Na Antes de verdade, você responder, assim, okay. há um modismo, né? Há uma construção do modismo por trás de muita coisa que a gente tem recebido, como esse é o modelo, a dança afro é isso, o modelo de dança, a representatividade do lugar, isso é muito forte, né? Sim, com certeza, Marcos. E eu fiz uma fala anterior, que eu creio que você até concordou comigo, quando eu trago a dança afro não somente como unitária, mas ela como Ela é um ampla, uma processo plural, pluralidade, né? amplo, porque a gente entende o continente africano como um continente com diversos países, com diversas cidades, com diversos povos, né? Afro do oeste da África pode ter a mesma movimentação, mas simbolizar algo totalmente diferente da dança afro do sul do continente africano. Podem ser movimentações similares, podem ser movimentações similares, mas que têm significados diferentes, né? Tem origens diferentes, tem contextualizações diferentes, mas quando remetem a esse processo da memória, são valorizadas. Um exemplo, eu viajei, né? Fui para a Colômbia, fui fazer um intercâmbio lá, e aí eu falei, poxa, fui convidado para poder fazer uma oficina, e aí uma oficina de pagode. Eu falei, poxa, mas eu queria utilizar a movimentação do pagode dentro da rítmica do funk. Eu queria utilizar a dança de reis e rainhas dentro do Afrobeat, né? A movimentação da dança de blocos afros de reis e rainha dentro do Afrobeat. Eu queria utilizar a movimentação do Afrobeat dentro do pagode. Vou denominar isso aqui de danças negras periféricas, já que é uma junção de atrelado, são atravessamentos que acontecem, porque eu posso colocar movimentos do pagode dentro de uma perspectiva de uma dança moderna, né? Porque quem denomina o que é, o que não é, são os indivíduos, né? São os indivíduos. Então eu posso estar dançando do raga, num ritmo de raga, e você vai me dizer assim, pô, Ronald, eu acho que isso é pagode. Não, eu acho que isso é raga, eu acho que isso é dança contemporânea.
né? Porque vai muito da sua perspectiva, da sua subjetividade. Então, eu considero o pagode e as diversas outras danças que têm influência e atravessamentos como danças afros, né? Porque sofrem esses atravessamentos. Porque se a gente for observar, a dança afro-brasileira, ela vem, né, sofrendo atravessamentos da cultura do continente africano, mas quando chega aqui, sofre interferências. Sofre interferências. Então, a gente vê muitas outras movimentações, muitas outras modalidades, né? Vamos falar tecnicamente, modalidades de dança dentro da dança afro-brasileira. Então, é compreender que a dança negra ela é plural, né? Ela é ampla. Né? Então, a dança negra ela é política. Então, a gente pode desenvolver essas danças negras de diversas instâncias. Então, eu, na minha opinião, considero que a dança afro ela não é unitária, ela é diversa, ela é ampla, né? E a dança do continente africano ela influenciou diversas outras danças, diversos outros movimentos e vai influenciando muito mais, não só aqui no Brasil, mas em diversos outros lugares. Será que essa estigmatização da dança ou pagode como sendo uma dança de insinuação erótica? Eu fiz uma pesquisa bem superficial e me deparei com algumas tribos que utilizavam a dança para chegar no acasalamento, por exemplo, para viabilizar a conquista. Mas isso não é um privilégio de nós humanos, não. Algumas espécies, animais e pássaros fazem esse tipo de manejo corporal para atrair seus afetos, né? E aí o pagode também chegou a ser cogitado nesse sentido. Aí teria uma pergunta, eu vou te fazer essa pergunta. Eu não ia mais não, mas eu vou te fazer. E aí seria uma pergunta. Não é uma pergunta, a gente vai refletindo aqui. Importante, Que reflexões, né? Que reflexões você faz sobre o corpo que pagodeia como objeto sexual? A intencionalidade com a intencionalidade de ser objeto sexual. Porque a gente também precisa compreender esse lugar de quem dança também com esse objetivo. A gente constrói muita coisa quando a gente reflete por esse caminho, né? Com certeza. E quem sou eu para dizer que essa pessoa está errada, né, Marcos? Como você trouxe aí agora, tribos do continente africano traziam movimentações, e muitas delas por meio da pelve, para conquistar os seus parceiros e suas parceiras, né? Então, é entender que essa memória, ela existe, né, dentro da nossa genética. Quando o Bruno, ele bate assim na pele dele, assim, ó, no braço dele, diz assim, eu sou preto, tira a camisa e diz isso, ele traz as memórias dele, né? Então, essas memórias, tanto de comida, tanto de cultura, estão também no nosso DNA. Um exemplo, como exemplo, eu tenho uma sobrinha que ela, sempre quando escutava uma rítmica de pagode, porque sempre aqui na minha casa, né, eu tenho um irmão também que sempre dançou junto comigo, e a gente é debruçado nessa questão do pagode, e a gente sempre gostou disso, e quando ela estava na barriga da mãe dela, a gente escutava, a gente escuta, né? E aí, quando ela era bebê, ela veio me fazer uma visita, veio aqui em casa, e aí eu coloquei uma música de pagode e ela começou a se mexer, né? Então, é entender que esse processo, ele é memória, né? E ele é passado também enquanto genética, eu não sei muito assim, entrar nesse lugar, mas eu compreendo essas nossas nuances, né? Esses nossos pensamentos, esses nossos comportamentos, como um processo também de aprendizado enquanto memória, um processo de aprendizado ancestral. Então, quem sou eu para dizer que aquela pessoa está errada por estar fazendo aquilo com consciência, né? Tendo a consciência de que aquilo está acontecendo, já que o corpo é daquela pessoa e ela faz o que ela quiser com o corpo dela, né? Então, é entender esses lugares de subjetividade. É entender que aquele lugar ali pode ser a forma dela falar, porque ela não consegue se expressar verbalmente, mas por meio do corpo ela diz com o que ela dizer, né? O corpo ele fala, Marcos, o corpo ele fala, e muitas das vezes a gente consegue entender o espetáculo sem diálogo nenhum, sem linguagem nenhuma, só com a linguagem do corpo, né? Eu consigo entender muita coisa ali com aquele processo.
O Ettore Scola, um cineasta, fez um filme chamado O Baile, Ninguém Fala Nada. E exatamente o corpo é responsável por todas as comunicações. E você entende em 1 hora e meia de filme, entende tudo. Você entende Absolutamente isso? tudo, né? Se você... Então é dessa forma, isso aí. Então, já estamos chegando no final da nossa live, 20 horas e 50 minutos. Mas já tá cedo. O papo é muito bacana. Tem mais alguma pergunta aí de alguém? Vamos ver se tem mais alguém aqui para falar. Né? Ok. As considerações de Disma, depois eu vou abrir para você fazer suas considerações finais, Ronald. Ok. Então, Ronald, você é maravilhoso. A sua pesquisa e sua fala me fez ter um novo olhar em relação ao pagode. Pensar na rítmica, gratidão pela partilha. Você acabou mexendo comigo também nesse sentido. Aí eu consegui enxergar uma outra possibilidade de pensar a presença do pagode no nosso Marcos, cotidiano, de uma forma bem geral. e eu digo isso não somente em um processo subjetivo de Ronald Castro, mas em um processo subjetivo pela escuta de jovens, né, e de pessoas. O Swing com Ronald Castro é meio que um projeto social, né, que eu desenvolvo assim dentro da comunidade, que eu dou aula para jovens, adolescentes dentro da periferia, e a gente tem esse lugar também de conversa, de troca. Inclusive, não só para jovens dentro da periferia que não têm experiência com dança, mas jovens negros e negras que também fazem parte de grupos artísticos que são já atuantes na dança, né, soteropolitana. E a galera, depois que eu apresento essa tese, a galera faz assim, poxa, velho, sinceramente é verdade. Eu me pego dançando uma música, eu me pego se mexendo, quebrando, dançando, swingando, e aí depois que eu vou parar para entender a letra, que remete ela a se movimentar, que reverbera no corpo, ou é a letra? Então, a rítmica, ela reverbera nos nossos corpos. Imagine aí, você tá com pessoas que você gosta, festejando, e aí tem um som de um carro imenso, e aquela rítmica reverberando no seu corpo. Muitos daqueles jovens não entendem muito bem qual a letra está sendo traçada ali naquele momento. Mesmo São a gente envolvidos pelo som, são né? envolvidos pelo som, né? São envolvidos pela energia do local. Eu digo que ninguém resiste a uma Ninguém percussão. resiste. Ninguém Ninguém resiste a uma resiste. percussão. Me diga aí, você escuta uma percussão, você consegue ficar parado? Não, não consegue. Até mesmo que você não tenha o interesse daquele repertório, mas a percussão ela não ela lhe invade, né? Ela lhe Ela lhe invade isso. fisga, né? Então é esse olhar de reverberação mesmo, né? Nosso corpo enquanto tambor. E aí essa reverberação ela acontece. Então, por esse lugar, né? Ok, Ronald, a gente está chegando ao final do nosso seminário, foi super massa bater esse papo com você aqui. Eu consegui rever muitas coisas, inclusive, em relação à minha ideia do pagode, né? Como ele chegava para mim como repertório. Consegui rever muita coisa. Agora eu deixo suas considerações finais aí para a galera. Foi uma honra estar batendo esse papo com você. Eu que agradeço, Marcos, pela troca. Super interessante também de escutar, ver os seus posicionamentos, né? Ver essa outra pesquisa que você fez, trazendo essas intersecções. Eu acho que é super interessante, né? A gente dialogar sobre isso. Como eu disse logo no começo, aqui é um bate-papo onde vai ser uma troca de conhecimento minha, sua, da galera que está participando. Eu acho que é importante a gente sentar para refletir essas coisas, entender as nossas subjetividades, né, mas compreender a valorização dessa cultura negra e periférica, né, da dança, né, enfatizando a dança periférica, entendendo como potência e colocando também como técnica, né, que já que a dança negra e periférica ela não é considerada como técnica, se a gente for observar, né, a dança do pagode baiano não é técnica. Então a gente entender ela como técnica, né, e entender que isso é memória, isso é ancestralidade. Ressignificar esse lugar, né, do estereótipo é também viabilizar outros olhares, compreender realidades e possibilidades de outras perspectivas, né? A datar das nossas biografias e tradições antigas, o pagodear, como eu tinha dito, os encontros que aconteciam nas senzalas. E essas manifestações eram sinônimos de festas regados de cantorias, né, de danças, de festejos, que significam uma construção de uma identidade de um povo. Então, esse pagodear
faz parte da construção da nossa identidade, né? E ela vem desde os primórdios, né? Então ela vem junto com o samba, depois passa pelas movimentações do swing baiano, que passa para as movimentações atualizadas do pagode, e acompanhando essa variação rítmica também e de movimento. Então, o pagode ele perpassa, né, por histórias nessa narrativa da modernidade. Então, a gente acompanha essa contemporaneidade, né? Então, para mim, é super importante estar falando sobre o pagode, da valorização do pagode. E é isso. A dança, ela é corpo, né? Energia, porque essa rítmica ela reverbera nos nossos corpos, e essa energia ela acontece. Energia, ele é o som, né? E o que muitas vezes a rítmica ela não pode estar acontecendo, mas a nossa energia, né, a nossa pulsação faz com que a gente se movimente, como você trouxe aí esse espetáculo, que não tinha som nem fala nenhuma, mas quis dizer muita coisa, né? O som, ele é o ritmo ele acaba sendo o movimento ele é a vida, é a dança, e é por isso, Marcos, que eu danço. Então, gratidão a Dígima, gratidão a todo mundo aí que está construindo esse projeto incrível, né? E creio que de valorização ampla, inclusive, é super importante a gente que está fora, que a gente sai da periferia, né, e vai para fora, a gente trazer os nossos conhecimentos para os nossos e as nossas. É importante a gente trazer os nossos conhecimentos para as mulheres negras, para os homens negros, para os LGBTQIA+, que acaba não tendo esse acesso, né? Então, a gente fazer com que esse acesso ele exista, e esse projeto é super incrível. Quero pedir desculpa, porque eu não estou com minha camisa do projeto, né? Por conta dessa questão restritiva aí, eu não tive como pegar o meu kit, mas fiquei muito feliz em ter recebido. Eu estou com uma camisa que fala assim, ó: onde não há arte, a violência vira espetáculo, né? Essa frase de um autor desconhecido. Show. Então, que a gente possa levar a arte para todos os lugares, que a dança ela possa ser uma plataforma de transformação para a nossa sociedade, não somente enquanto movimento, mas também enquanto consciência política. E no mestrado de Bruno de Jesus, ele fala sobre isso, né? A dança negra como uma consciência política. Então, a gente leva isso como uma questão de empoderamento, de consciência identitária. E é isso. Gratidão, Marcos, de verdade. Muito obrigado por sua energia e por sua colaboração, viu? Obrigado aí você pela presença. Bom, a gente vai ficar por aqui. Acompanhe as nossas lives, né? E se você quiser rever esse papo com o Bruno de Jesus e com o Ronald Castro, vai lá no canal do YouTube do NED, você acompanha a nossa conversa todinha. Inclusive, quando esse vídeo chegar lá no canal, já vai estar informações, inclusive, com as redes sociais dos artistas que foram bater o papo com a gente hoje, porque vocês têm projetos, né, no Instagram, no Facebook, até nos canais do YouTube. E é isso, Ronald. Muito obrigado, a gente fica por aqui e até o nosso próximo seminário. Eu que agradeço. Beijo aí, galera. Muito obrigado. Tchau, gente.